Shazam? Vai! Vai! Vai, Teia, vai! Olha, se você não entendeu essa referência, você não sabe o que você tá perdendo, hein? Mas, de qualquer forma, eu tô aqui hoje para te ensinar a fazer um lançador de teia que funciona de verdade. Bora conferir? Fala, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Olha, eu confesso que fazia muito tempo que eu queria fazer um lançador de teia. E um modelo que eu curti bastante foi o do filme Homem-Aranha de Volta ao Lar. Procurando na internet, eu achei um vídeo do canal HeroTech, onde ele, além de mostrar tudo que foi feito nesse projeto, ele também disponibilizou todos os arquivos gratuitamente. Eu tô deixando o link do vídeo e dos arquivos aí na descrição, ok? Mas eu já adianto que, apesar de parecer um projeto fácil, infelizmente não é. E claro que o primeiro desafio foi descobrir como imprimir as peças da melhor forma. E como você pode notar aí no vídeo, várias partes dos modelos têm paredes muito finas e, consequentemente, o fatiador não consegue fatiar direito os objetos. Então, a primeira coisa a se fazer é habilitar a configuração de paredes finas. No Prusa Slicer, essa configuração fica na aba Configuração de impressão, dentro da opção Camadas e Perímetros, com o nome de Detectar Paredes Finas. Só de marcar essa opção, olha como o fatiamento já muda. Se caso você está utilizando o fatiador Cura, essa propriedade fica na aba Paredes, com o nome de Imprimir Paredes Finas. Fora isso, a principal dificuldade nessa impressão é com os suportes. Isso porque, se a sua configuração de suportes não estiver boa, vai ser bem difícil de limpar os objetos para que eles se encaixem corretamente. E logo quando eu tinha terminado de imprimir a parte principal usando uma impressora de filamento, me veio uma outra ideia. E se eu usasse uma impressora de resina no lugar de filamento? Então eu refiz a impressão de todas as partes utilizando uma impressora de resina. Assim, eu não teria que me preocupar com as partes finas dos modelos e nem com remover os suportes, né? E eu tenho que agradecer demais a empresa 3D Prime, porque esse vídeo não seria possível sem o apoio deles. Inclusive, para esse projeto, eu utilizei tanto os filamentos PLA como a resina 4K de alta definição da 3D Prime. Se você ainda não conhece os produtos da 3D Prime, dá uma passadinha no site deles para conferir, porque vale muito a pena, hein? E depois de imprimir todas as partes na impressora de resina, eu dei uma lavada nos objetos utilizando o álcool isopropílico. Em seguida, eu terminei o processo de cura de todas as peças para aumentar um pouco a resistência delas. E com todas as peças já prontas e separadas, foi a hora de aplicar uma pintura. Para pintar os objetos, eu utilizei tinta spray preto fosco mesmo, mas você pode utilizar qualquer tinta da sua preferência. Depois, para fazer uns detalhes metálicos, eu utilizei um pincel bem fino e pasta metálica. Pegando pouca tinta no pincel, eu fui aplicando nos detalhes mais profundos do disparador de teia. Eu também fiz um pequeno detalhe em vermelho na cápsula que armazena a teia. Outra coisa que você vai precisar também é de um ímã de neodímio com as medidas de 8 por 4 milímetros. E para fixar o ímã no projétil, eu vou utilizar um pouco de resina e um spot de luz ultravioleta. Basta ir aplicando a resina e curando ela logo em seguida. Se quiser, também pode reforçar algumas partes usando essa mesma técnica. Para essa parte menor, eu tive que usar filamento mesmo, porque na resina a peça não resistia e quebrava muito fácil. Uma das partes mais difíceis desse projeto foi encontrar as molas corretas. Eu diria até que o coração desse projeto são as molas que você vai usar. E agora a gente precisa fixar as molas nos objetos. Para fazer isso, eu vou utilizar esse Super Bonder Ultra, mas você pode usar um pouco de cola epóxi também se quiser. E aqui eu cometi um erro. Você precisa passar um pedaço de fio de nylon por dentro dessa pecinha menor antes de fixar a mola. Senão, vai ficar bem difícil de fazer isso depois. Vamos fixar também essa mola maior no disparador de teia. E aqui tem um ponto de atenção. Antes de
colar tudo, verifica se não tem absolutamente nada prendendo as molas. Isso é fundamental para o projeto funcionar. E depois que tudo já tiver colado, a gente precisa passar o fio de nylon pelo orifício da parte de baixo do modelo. E aqui, outro ponto de atenção. Verifica se ao pressionar a mola, o bloqueador desce até o nível correto. Senão, a mola maior sempre vai ficar presa e o projeto não vai funcionar. Se for preciso, corta alguns anéis da mola menor para caber. E com tudo no lugar, basta passar um pouco de super cola e colar a tampa para fechar. Não esquece de verificar se está tudo funcionando antes de colar, hein? Porque depois já era. E quando eu fui colocar o bracelete, eu percebi que ele estava muito pequeno. Então essa é outra dica. Não faça como eu. Tira as medidas de tudo antes de você começar. Para não perder tudo que eu já tinha feito, eu decidi colar uns pedaços de velcro para poder prender o disparador no meu braço. E para simular a teia, eu vou usar esse fio de nylon que normalmente o pessoal usa em obras para deixar tudo alinhado. Encaixa essas duas peças, prende o fio de nylon nessa pontinha e começa a enrolar. Não enrola muito apertado, senão você vai ter dificuldade de tirar depois. Aí basta colocar o fio na cápsula com a ajuda desse outro objeto. E para finalizar, coloca o projétil até o final, encaixa o laço na extremidade dele e pronto. E finalmente chegou a hora de testar para ver se vai funcionar, né? Como você mesmo viu, eu não consegui fazer funcionar. Mas como eu sou brasileiro e não desisto nunca, eu decidi ficar tentando até fazer esse disparador funcionar. Inclusive, esse foi um dos motivos do porquê o vídeo não saiu no horário que normalmente ele sempre sai. E olha, me custou várias tentativas até que eu chegasse em algo legal. E no fim, eu percebi que a melhor opção mesmo era fazer tudo com filamento. Então eu refiz a impressão dos objetos, mas dessa vez eu aumentei um pouco a escala para poder caber no meu pulso. E refiz todo o processo de acabamento e pintura e montagem que eu já expliquei antes. Alguns pontos importantes. Como eu já mencionei, as molas que você utiliza é o que vai definir se tudo vai dar certo ou não. Por isso, eu decidi compartilhar as medidas das molas que eu usei. A mola maior tem aproximadamente 3,9 centímetros com um fio de 1 milímetro de espessura. E a mola menor tem aproximadamente 1 centímetro com um fio de meio milímetro de espessura. Só lembrando que eu não achei as molas exatamente nessas medidas, ok? Eu precisei cortar um pouco elas para poder caber. E outra mudança que eu resolvi fazer também foi em relação ao fio. Eu notei que o fio de nylon que eu usei estava muito pesado e por conta disso a teia não disparava corretamente. Então eu troquei por um fio de lã branco, mas novamente você tem que achar algum fio que dê certo pra você, ok? Bora testar novamente para ver se deu tudo certo? Eu sei que você deve estar se perguntando por que eu não agarrei a teia depois que ela saiu, né? Acontece que, infelizmente, eu não tenho sentido aranha para fazer isso. Então, eu simplesmente não consegui agarrar ela nenhuma vez. Ah, e uma última dica que eu tenho para te dar
é para que você já imprima várias cápsulas e deixe elas já prontas, porque dá um certo trabalho ter que recarregar toda vez a teia. Ah, vai me dizer que todo esse trabalho e esse resultado não vale o seu like. Então já deixa aquele like gostoso aí no vídeo. Assim você me ajuda muito a continuar sempre trazendo esses conteúdos até você. Combinado? E, claro, me conta aí o que você achou nos comentários, hein? Ou se ficou com alguma dúvida do processo, pode perguntar também. Não esquece que o canal continua lá nas outras redes sociais. E até o próximo vídeo. Tchau!